Olá meninas, tudo bem? Que alegria, que orgulho de vocês, que orgulho poder estar aqui falando novamente para vocês. Uma aula um pouco diferente, uma aula um pouco mais complexa, uma aula em que vai fazer com que vocês entendam mais ainda esse processo de emagrecimento, esse processo de quanto os exercícios influenciam e ajudam em tudo isso, não só durante o emagrecimento, mas também pós-emagrecimento, a manutenção do peso ou a perda constante do peso. Primeiro eu gostaria de falar para vocês que, já que estamos aqui, se você não assistiu a aula no meu programa, no nosso programa anterior, se não assistiu a minha aula no programa anterior, assista. Ela dá muitas noções da importância dos exercícios, da importância do exercício localizado, da importância desse tipo de ferramenta para você dentro desse seu processo de emagrecimento. E falando de uma forma nova para vocês, eu gostaria de falar que o emagrecimento ele é um processo lento, é um processo que demanda paciência, é um processo que não se pode ter pressa. E você sabendo disso, não é à toa que está aqui, não é à toa que quer continuar com isso, não é à toa que quer se melhorar com você e para você. Não use tanto a balança como instrumento único e verdadeiro para saber se você está emagrecendo, se você está sendo efetiva nesse processo. Tenha calma com ela. Se você já está aqui, você sabe que a gente precisa, no emagrecimento, de tempo, de mudança de estilo de vida, de mudanças de hábitos, de mudança de organização do seu dia, da sua semana, da sua vida. E não é à toa que ele é tão difícil, porque essa exigência é complicada, mas se você está aqui me ouvindo, se você está aqui assistindo isso, você já inseriu muita coisa nova na sua vida, muita coisa diferente na sua vida e muita coisa que vai contribuir para o seu resultado e para a sua qualidade de vida, não só durante esse programa, mas por todo e sempre. No que tange a parte de exercícios e emagrecimento propriamente dito, vamos falar o que realmente importa. Eu gostaria de explicar para vocês primeiro sobre as nossas células de gordura. As nossas células de gordura, que são as que a gente está aqui brigando brigando contra elas, brigando para fazer com que elas sejam quebradas, sejam minimizadas. Essas células de gordura, na sua grande maioria, que é onde a gente estoca as nossas reservas de gordura, se chamam adipócitos. Esses adipócitos, eles têm uma característica muito chata, que é o seu poder de multiplicação. Então, sendo bem didático, quando a gente tem a nossa célula de gordura naquele lugarzinho ali, no pneuzinho, na barriga, no culote, atrás do braço, dentro da coxa, enfim. A nossa célula de gordura, conforme a gente vai ganhando peso, conforme a gente vai estimulando a reserva de gordura, esses adipócitos, conforme as gordurinhas vão chegando naquelas regiões onde a gente tem o depósito das gorduras, essas células, esses adipócitos, eles vão aumentando o seu tamanho. Eles vão aumentando, de uma forma que esse adipócito, essa célula de gordura, chegue no seu limite, fique lá cheiona. E daí o que ela faz? Ela, cria uma nova célula de gordura. E essa é a parte chata.
ela cria uma nova célula de gordura que passa pelo mesmo processo, que ela vai aumentando, aumentando, aumentando conforme temos o acúmulo de gordura, aí chega num ponto em que ela não consegue mais aumentar, o que ela faz? Ela cria uma nova célula de gordura que passa pelo mesmo processo e cria uma outra. E isso faz com que esse nosso acúmulo de gordura em determinada região seja aumentado. Quais as formas da gente diminuir as nossas reservas de gordura, da gente tirar essas células de gordura, esses adipócitos do nosso corpo, da nossa vida? Basicamente, duas formas. Uma, a lipo. O que a lipo faz? A lipo, ela tira uma região, tira um monte de células gordas, células cheias de gordura daquela região. Então a gente faz uma lipo e várias dessas células são sugadas, são expelidas de uma forma cheiona. Vários adipócitos cheiões são tirados do nosso corpo. Ficam ali aqueles outros adipócitos cheiões, de uma forma que, se a pessoa engorda de novo, e natural que isso pode acontecer, se a pessoa ganha peso de novo, aquela célula que já está cheiona, o que ela faz? A pessoa começou a engordar de novo, ela cria outra, que fica cheiona de novo e cria outra, que fica cheiona de novo, e a pessoa volta a engordar, volta a acumular gordura localizada, enfim. Então o que a lipo faz? A lipo remove um número de células adiposas, um número de adipócitos daquela região que a pessoa fez esse processo. E qual nossa outra maneira de emagrecer? É fazer com que o número de células se mantenha iguais, mas fazer com que cada célula de gordura seja diminuída. E é esse o nosso processo de emagrecimento. É a gente pegar um monte de células de gordura que estão naquela região e fazer com que elas diminuam de tamanho, perdendo essas gordurinhas de dentro dela. Então, quando um monte de células de gordura perdem essas gordurinhas, a gente consegue o emagrecimento. E como isso realmente se processa? Essas células de gordura, esses adipócitos, eles são constituídos basicamente de triglicerídeos. Esses triglicerídeos que você já ouviu falar, que é triglicerídeos ou triacilglicerol. O que acontece? Esses triglicerídeos, quando quebrados, faz com que se objetive e se consiga o emagrecimento. E eles são quebrados em duas moléculas. Uma é o glicerol, que é hidrossolúvel, ou seja, quando ele cai no sangue, ele chega fácil até o fígado, até o músculo e é rapidamente usado. E pelos ácidos graxos. Esses ácidos graxos que já são mais complicados. Esses ácidos graxos, para começar, quando a gente fala em hidrossolúvel, né, que é o caso do glicerol, significa que ele, quando cai no sangue, que é um meio líquido, ele flui bem no sangue, sem problema nenhum. E por isso chega fácil, entra fácil no músculo, entra fácil no fígado e é metabolizado. Porém, esses ácidos graxos, que são a sua grande maioria das moléculas de triglicérides, eles não são hidrossolúveis, eles são lipossolúveis. Então, o que acontece? Eles precisam se anexar a uma proteína, essa proteína, no caso, é a albumina, mas vamos lá. Ele precisa se anexar a uma proteína e para ele fluir no sangue e conseguir chegar no músculo com grande dificuldade. Porque ele já vai fluir no sangue com mais dificuldade e ele, para entrar no músculo, também entra com mais dificuldade, ele tem um número limitado de passagens de entrada no músculo. Então, quando a gente consegue quebrar o triglicerídeo nessas duas moléculas, depois a gente precisa usar principalmente essa molécula de ácido graxo para emagrecer.
E aí que entra a história dos exercícios. Tem alguns hormônios que facilitam essa quebra do triglicerídeo. Entre eles, o GH, que é o hormônio do crescimento, entre eles as catecolaminas, entre eles o cortisol. E como a gente... E aí entra efetivamente o exercício. Eu, através do exercício, consigo produzir, secretar muito mais desses hormônios lipoestimulantes, que eu dei o exemplo, que basicamente cortisol, GH e as catecolaminas. Então, durante o exercício, eu metabolizo esse tipo, eu secreto esse tipo de hormônio quebrador do triglicérides. Como? Através, e aí que entra a questão, a chave de vocês estarem aqui assistindo isso e de verem tudo que a gente fez naquele programa anterior, de entenderem por que a grande maioria do tempo a gente enfatizou o exercício localizado e usou de exercícios de alta intensidade e curta duração. Porque através desse tipo de exercício, basicamente de alta intensidade, esse tipo de exercício em que a gente consegue estabelecer a relação com a intensidade e não com seu volume, não com a sua duração, a intensidade do exercício vai ser primordial para esse tipo de quebra da molécula.